dia com Jesus. A questão porque nós ouvimos aqui sobre a pessoa que tem medo não vai ser salva. Pessoa que tem medo. Na verdade, a Bíblia diz: os tímidos não entram no reino dos céus. Os tímidos. Nós já respondemos isso aqui. Não era para ninguém estar em luta com isso, mas tem coisas que a gente trata mesmo, até problema pessoal. Caso com uma moça, um moço, problema biológico aí, uma coisa difícil de ser encarado. Quando aquilo é tratado particularmente com a pessoa, ou mesmo coletivamente, chegou-se a um denominador comum, não se deve oscilar mais com aquilo. Agora, há coisas que têm que ser constantemente, às vezes, nós temos que pregar contra aquilo. Contra aquilo. Até coisas que são problemas insolúveis na vida de uma pessoa. Já aconteceu, não tem mais jeito. Então, o que acontece? Aquela pessoa que está ouvindo aquilo, simplesmente ela tem que se pôr a favor, porque ela crê daquela forma. E crê que ela nunca cometeu aquilo, nunca aconteceu aquilo com ela, diante de Deus. E que aqui na carne ela carrega esse espinho. Essa mancha, como o irmão Branham disse para aquele ministro. Então, às vezes, nós nos encontramos meio crianças. Tem hora que a gente fica meio criança, menino. Nós temos que guardar as coisas no coração e ficarmos descansados. Você ouve uma coisa, então aquilo te revolta até. Agora, nessa mensagem que vamos ver hoje à noite, você vai ver o perigo de não inclinar a cabeça. A hora que se pede para inclinar a cabeça e fechar os olhos. A coisa é muito mais séria do que se pensava. Mas quanto mais quando se revolta até dentro do santuário, se revolta com a mensagem que o Espírito Santo está dando, pregando, entregando, se revolta numa comunhão, durante uma ceia. O que pode se esperar mais depois? Então, nós precisamos guardar as coisas no coração. Não importa quantas vezes for dito que o tímido não é do reino dos céus, porque isso é Bíblia. Está lá em Apocalipse. Tanto quanto o mentiroso, o adúltero e assim por diante, não entra no reino dos céus o tímido. Mas em síntese, é medo de viver, isto é, testificar de Jesus com sua vida. Aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. É vergonha de se vestir de acordo com a Bíblia, vergonha de falar a verdade, constranger, ceder-se a uma corrupção por medo ou constrangimento, por timidez. Ter medo do Estado, quando ele proíbe você crer em Jesus. Quando o Estado proibir você crer na mensagem, você fica com medo, tímido, e nega, se constrange diante do poder do mundo. Agora, medo que você traz lá de criança, às vezes um trauma, isso prejudica a sua vida, não é bom para cristão, tudo bem, mas é um espinho que você tem na carne, e que só vai te causar gastrite, úlcera, velhice precoce, é medo da filha, acontecer aquilo com a filha, é medo com o filho, é preocupação, é ansiedade.
traz consequências no físico. O irmão Brando diz que o cristão que entra véu adentro, ele está descansado, está ancorado. Então precisa parar com isso. É necessário que paremos com certas tonterias, não é? Mas não importa se é uma pregação, chega aqui uma mensagem, de quem quer que seja, e dá a entender que quem tem medo de uma forma generalizada não entra no reino dos céus. Não é, não. Por favor, não faça isso. Vamos ver se isso é o suficiente. Eu não posso estudar hoje sobre isso. Agora, aqui tem uma pergunta: o que é casamento espiritualizado? Ou melhor, o que é espiritualizar um casamento? Nós vamos ter um assunto, eu não sei se ele vai tomar toda a escola. E não importa se nós temos que pregar mais 30 anos sobre casamento. A gente vai pregar. Gênesis capítulo 4, versos 3 e 5. Isso aqui foi o que nós lemos? Domingo passado? Foi não. Não foi não. Foi o mesmo, né? É porque a leitura está... O estudo está no mesmo tempo. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Te damos graças, ó Pai, mais uma vez, porque a graça tem nos colocado aqui, tem nos permitido vir aqui, estarmos aqui. Ela tem nos ensinado a gostar de estar aqui. É ela que não nos deixa suportar ficar sem vir aqui. É ela que nos faz passar por cima de tudo aquilo que impediria a nossa presença aqui. É a graça. Por ela nós te damos graças. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedindo sempre que o Senhor faça real a tua palavra em nossas vidas. Com perdão dos nossos pecados, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos. Eu quero lembrar que a melhor maneira de conhecer o erro fundamental e a verdade fundamental é ver o princípio. É olhar lá atrás, ver como começou a coisa. Então, nós temos de entender o porquê do diabo ficar tão furioso contra esse povo e não podendo destruí-lo lá fora, sempre procura causar-lhe danos internos, dores internas, problemas internos. O Éden era uma igreja, era um templo, o templo mais gostoso, mais bonito, mais próprio que já houve em todos os séculos na terra, foi o Éden. O Éden era todo um templo, cada coisa no seu lugar, não havia nenhuma perversão, não havia nenhum descontentamento, não havia nenhuma tristeza,
Não havia nada duvidoso ali dentro. Estava tudo em paz. Mas, como vocês sabem, o propósito de Deus de permitir a queda fez com que lá estivesse a serpente, que é um animal ereto entre o chimpanzé e o homem. A ciência diz que há um elo perdido entre o chimpanzé e o homem. Agora, esse elo, é claro que ele foi perdido, porque era a serpente. Mais astuto quer dizer o mais inteligente. Quanto mais inteligente, mais astuto. Todas as pessoas inteligentes são astutas. Tem astúcia, tem estratégias. Então era o ser mais inteligente do Éden. A inteligência tem o seu lugar porque ela é dada por Deus. Mas ela nunca foi própria, assim, de uma maneira exuberante, transbordante, dos filhos de Deus. Então, o diabo teria que escolher exatamente ela, por ser mais inteligente, ter faculdade, andar ereto e ter a mesma espécie de espermatozoide que o homem tinha. Mesma espécie. Nenhum animal cruzaria com o homem, com a raça humana. Bem entendido, não é? Mas a serpente tinha semelhança. Era semelhante, era igual. Então o diabo, sabendo disso, só poderia usar a serpente, ele não podia usar o macaco, o leão, o cachorro e outras coisas. Ele teria que usar a serpente. Para dali então surgir o princípio da coisa errada. O fundamento de todo homicídio, de toda traição, de toda jogatina, de todas as enfermidades, de tudo que faz uma sirene tocar na rua, quando você ouve, você tem que lembrar disso. Teria que ser ali. Então o diabo tem que ficar furioso com esse profeta. Ele não pode gostar dessa mensagem. Ele não pode gostar de mim. Ele tem a maneira de atingir as pessoas de maneiras diversas. A uns ele mata de uma forma, a outros ele procura matar de outra ou outras formas. É assim que ele faz. A grandeza disso aqui, a profundidade dessa revelação, é que causou aquele acidente que matou o irmão Branham. Você precisa entender isso. Foi a profundidade da trilha da serpente, que ele ia voltando para Jeffersonville para pregar a trilha da serpente, foi que o matou. Agora vamos fixar nisso. Eu gosto muito desse sistema. A melhor maneira de conhecer o erro fundamental e a verdade fundamental é ver o princípio, os primeiros sacrifícios. Aí, para variar um pouco, até com humor, é o provérbio baiano: vai procurar a sua rodilha onde você quebrou seu pote. Vai lá ver aonde foi que o pote foi quebrado. Porque foi lá que começou a coisa, o fundamento. Então, a maneira em que se inicia qualquer coisa, entre parênteses, como o casamento, é o fundamento daquele casamento. A maneira que se inicia é o fundamento daquilo. A maneira que se inicia é o fundamento da casa. É uma coisa que você tem facilidade de guardar e ir embora para casa e se viver mais 30, 40, 50, 100 anos aqui,
você ter esse conhecimento tremendo. A maneira que eu estou começando isso é que vai fazer o fundamento daquilo que eu vou construir aí. O tipo de coisa que eu estou usando agora é que vai fazer o alicerce sobre o qual eu vou edificar a minha casa. Aí então, vejamos o fato de que, espiritualmente falando, na mensagem de Éfeso, a era de Éfeso, a partir do parágrafo 16, nós vemos isso. Tomemos muito cuidado para que não nos confundamos neste ponto. Agora aqui, principalmente de uma maneira assim, literária, não é? O profeta não está insistindo, tenha cuidado, tenha cuidado. Quando ele diz, tomemos muito cuidado para que não nos confundamos neste ponto, ele está dizendo para ter cuidado mesmo, ter cuidado e não ser confundido. Por isso recorremos à palavra para confirmar esta declaração. Voltemos ao livro do princípio, o Gênesis, que quer dizer princípio. No jardim do Éden houve duas árvores. Uma era boa, a outra era má. Uma produzia vida, a outra produzia morte. Houve dois filhos que originalmente ofereceram sacrifício a Deus. Permitam-me repetir isso. Ambos ofereceram sacrifício a Deus. Aí então entra a escritura que nós lemos. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja, Caim levando oferta ao Senhor. Era, portanto, um adorador. Era um religioso. Era um crente, portanto. Lá dentro da igreja, chamada Éden. Dentro do templo. Onde tudo era paz. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Irmãos, prestem atenção. Vamos prestar bastante atenção. Porque isso é que vai realmente fazer valer a sua vinda à igreja, às vezes atravessando a cidade todinha. Já é muito grande. E também vamos respeitar o direito daqueles que estão querendo pegar palavra por palavra. Não é certo? Eu não estou advertindo ninguém. Eu estou, assim, alertando. Nós temos que respeitar o direito do vizinho. É por isso que o irmão Brando disse, se uma criança chora, o diácono deve correr ali e ajudar aquela mãe a ir para a casa de choro, a sala de choro, e se a mãe já sabe que é uma criancinha de choro, já fica por lá mesmo, como elas fazem, mas tudo dentro da ordem, não é? Por quê? Da maneira que você começa, é da maneira que nós começamos, é que vai determinar o destino daquilo. Aqui nós temos dois cultos diferentes dentro da mesma igreja. O seu culto não pode ser diferente dessa irmã contrita, desse irmão contrito. Todos devem ser unânimes, porque aqui não pode ter o Caim e o Abel mais. O seu culto deve ser o mesmo, a reverência deve ser a mesma, a solenidade, a fé. Então, nós vemos aqui
que o princípio, o fundamento de todos os erros estava acontecendo ali na primeira igreja, no primeiro templo, aquele templo gostoso, maravilhoso. Estava acontecendo lá dentro. Como também o fundamento de toda a verdade estava lá. Agora compete a cada um, por revelação divina, por predestinação, escolher qual o seguimento disto. E você escolheu o seguimento do culto de Abel. No culto de Moisés, do culto de Josué, e vê assim, do culto de Davi. Homens que erraram, pecaram, mas tiveram um culto correto, o culto de Jó. E vem assim, o culto dos apóstolos, o batismo dos apóstolos, a fé apostólica. E você está, então, continuando, prosseguindo nesse fundamento que é dos apóstolos e dos profetas. Agora, o de Caim, você sabe o que é. Encontra tudo que é perversão. Nós somos um templo, e em nós está o Caim e está o Abel. Em nós está o Ló, está o Abraão. Em nós está a Sara e está a mulher de Ló. É aquela curiosa que quer sempre olhar para trás. Miserável homem que sou. Em nós está o cão preto e o cão branco. Em nós está a carne e o sangue que não é do reino dos céus. Está uma alma que veio dos céus. Está um espírito. Tudo na mesma terra, tudo no mesmo jardim. Tudo na mesma vinha. Então não importa o quanto isso me ofenda. A razão pela qual vocês estão de pé, a razão pela qual a igreja ainda está na palavra de pé, você tem ânimo de vir à casa de Deus, é porque você sabe que essa palavra não é torcida aqui. Essa é a única razão. Não importa o quanto ela me ofenda, que eu conheço a mim mesmo. Então, eu quero abrir um parêntese aqui, e vamos não machucar a ninguém. Não é machucar. Vamos botar azeite. Aqui começa o assunto do casamento espiritualizado, talvez. Olha, o casamento espiritualizado, que às vezes a gente usa, é colocar mistérios espirituais numa relação entre duas pessoas, é claro, mulher e homem. O profeta foi acusado disto na mensagem Estatura do Varão Perfeito, parágrafo 15. Ele faz menção disso aí, que ele recebeu uma carta do Conselho de Ministros acusando dessa heresia, que ele chamou de heresia, de casamento espiritual. Então, o que acontece? Em síntese, em poucas palavras, nós não podemos ficar fixados aqui. É como, por exemplo, na igreja tem uma irmã, um irmão, ou o próprio pastor, que recebe revelação sobre casamentos errados e casamentos certos. Não em relação àqueles que vão se casar, mas em relação já àqueles que estão casados. Agora, entre aspas, porque o maligno faz isso, depois ele separa só esse pedacinho da fita, diz aqui, olha, ele está dizendo, ele está pregando casamento espiritual lá na igreja. Então, entre aspas, eu tenho uma visão que a mulher, a irmã Efigênia, não é esposa do irmão Tiburtino. Eles se casaram errados. E que ela é esposa do irmão Roque, ou Aprígio, ou Ambrósio, qualquer coisa assim. Não é?
Aí então eu vou lá e eles creem muito em mim. E aí ela pega e sai, ela vive bem até com ele. Ou mesmo que não viva bem. E sai chorando. E tem que ir para lá, para o Tibutino, ou para o outro. E vice-versa. Porque eles estão casados espiritualmente errados. Ela é mulher, é do outro? Não é daquele? Acho que está dando para entender. Eu não vou ficar muito tempo nisso. E começa então, eu vi isso aqui no Brasil, eu vi isso aqui no Brasil. Lutei com esse tipo de coisa que me perseguiu, um dos meus perseguidores. Então, para os que vão se casar, você só pode casar se o pastor tiver revelação que ela é sua esposa, por predestinação, e que ele é seu marido por predestinação. Então eu conheço um caso, sem nenhuma dúvida, que o pastor que fazia isso casou um irmão extremamente de cor com a moça completamente branca, totalmente branca, meia loira, porque era a revelação. Então, quando chegou a mensagem híbrida, se mostrou que não era de Deus. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava espiritualizando o casamento, envolvendo uma questão espiritual no casamento, principalmente através de terceiros. Agora, tem um fundamento, tudo quanto é coisa tem que ter fundamento, o erro tem fundamento, a verdade tem fundamento. Portanto, você pode até estar fundamentalmente errado, estar fundamentalmente certo. Estar fundamentalmente certo e às vezes está fora do plano de Deus. O outro está fundamentalmente errado e entra no plano de Deus, como o caso de Jefté. Fundamentalmente estava errado. Agora, para concluir, o profeta diz, eu sempre vou repetir, casamento e divórcio, parágrafo 236, que não é o juiz, não é a lei, não é a igreja que te casa. É errado você casar fora da igreja. É errado você não casar na lei. Mas não é aquilo que te casa. Então, em outras palavras, ele quer dizer, o casamento legítimo é composto de 3 fatores importantes. Sendo o primeiro, uma revelação de coração para coração. Não poder viver um sem o outro. Ele disse assim, você pode estar 1.000 quilômetros distante um do outro, o seu coração bate por ela, o seu coração bate por ele. Muda até de ritmo por ela, por ele. Ela é uma emoção para você, ele é uma emoção para você. É sempre uma pessoa diferente, ela é uma novidade para você, ele é uma novidade para você. É tão comum ver as pessoas, achá-las bonitas ou feias, etc. Mas entre todas, tantas e tantas, você pode até estar flertando, fazendo coisas, brincando com outros, mas quando você vê aquela pessoa, então ela é diferente. Quando você vê aquele rapaz, ele é diferente. Ele não é mais bonito do que os outros. Ele não tem a mesma pujança, a mesma aparência. Ele não é aquele tipo que sobressai aos demais em vantagens naturais. Mas há uma coisa lá dentro que mexe por dentro de você. E isso tem que ser correspondido. Não é só um, não. Para depois ficar aquele problema, como essas cartas, esses choros, essas decepções. Tem que haver uma correspondência. Eles dizem lá fora que tem que fazer tim-tim, né? Tem que haver uma correspondência. Agora, dentro desse parêntese, eu quero responder
Responder assim, orientando. Eu estou respondendo, já respondi muita coisa aqui. Eu não vou ler nada. Inclusive foi pedido para não ler, para não tratar do assunto mais, que parece que sexta-feira foi o suficiente, porque nós aprendemos aqui, sexta-feira passada, é coisa profunda também, tópicos que deve ser guardado. O ministério da noiva é somente em relação àquilo que lhe compete. Então nós encontramos irmãs na frente. Por que esse marido diz, mulher, fica atrás de mim? Eu sou seu marido. E mesmo homens, passando na frente, avançando sinal. E foi um estudo muito gostoso, muito instrutivo sobre isto e esse ministério da noiva. Uzá botou a mão na arca, lá quando Davi vinha trazendo a arca, e ele morreu. E ele fez uma boa coisa, porque a arca ia tombando, ia caindo. Mas ele morreu na hora, ele foi fulminado. Não importa a sua intenção boa, sua boa intenção. A noiva só vai fazer aquilo que Jesus Cristo tem que fazer, porque ela é seu corpo, ela é carne de sua carne, ossos de seus ossos. Então Jesus Cristo não está entrando em picuinha de ninguém. Jesus não está nisso. Nós é que deixamos Jesus e entramos naquilo. Não é certo? A ponto do profeta dizer, você fica culpado daquilo depois. Então a noiva não tem que ter esse ministério assim. Agora, há realmente muita dificuldade nesse sentido, e eu repito, não importa o quanto isso me ofenda. Não. Eu quero entregar isso aqui, perguntas e respostas, número 3. Então, cada moça, cada rapaz vai adquirir essa mensagem. Perguntas e respostas, número 3. Se não tiver na Casa de Literatura, eles vão procurar reeditar depressa mesmo. Parágrafo 305 ao 309. Aí então você vai ter a ordem e conduta de namorados e de casados. Se você quer evitar decepções, se você quer evitar choros, amarguras, então você leia isso aqui e não tenha timidez com ninguém, seja quem for. Não entra em choque com isso aqui por constrangimento algum. Ele responde dizendo, a pergunta, isto é somente para uma vida suja, em vez de um homem, um rapaz, moça, ou alguém ou outro, quando saem juntos, eles sabem que deveriam ser casados, antecipadamente tornam-se casados. Eu penso que vocês entenderam o que eu quero dizer, não entenderam? Vem, não viva simplesmente uma vida mesquinha e suja por aí, porque não é certo. Vê você? Aquela é sua irmã em um sentido, sendo que você é um cristão. Agora, se é o mundo, é do mundo. Se é o mundo, então é do mundo. Um cão devora o outro. Mas esta moça com a qual você está saindo, esta é sua irmã também. Esta será a mãe de seus filhos, que virão. Agora você não pode esquecer que você está fazendo um fundamento. Como é que vai começar o seu lar, sua família? De que maneira começou? O que você está pondo no alicerce?
Depois constrói umas paredes bonitas, azulejadas, bem pintadas, aquela aparência tão bonita, não passa de fantasia. Porque o fundamento não aguenta a primeira tempestade que vem. Já explode tudo, vai cair. Então você tem que entender que, da maneira que você está agindo, você está cavando o seu alicerce. Não é só de um lado, não, é do outro lado. Eu disse sexta-feira aqui, ela é sempre a pobre vítima, né? A patética vítima. Ela nunca diz, não, eu estou, às vezes lá no mundo, até no cinema, diz, não, eu estou com você. Uma moça diz até para as autoridades, fala, não, ele não me forçou a nada. Eu gostei da coisa e entrei nesse barco com ele e pronto. Ela adquiriu até mais graça até diante de Deus. Porque na hora que está investindo, é a mesma coisa quando está dirigindo o automóvel. Elas põem um cigarro entre o dedo, com as unhas pintadas, põem o braço de fora, e se você atrasa um pouquinho no sinaleiro lá na frente, ela já prega uma mão na buzina, e aquela exigência toda. Chega lá na frente, bate o carro, aí vira mulher. Aí vira mulher. A hora que tromba, aí vira mulher. Aí vira o vaso mais frágil. Mas antes, é o vaso mais forte. Vocês estão enganados. É o vaso mais forte que tem. Ela derruba até Sansão. Ela derruba a humanidade. 1 Timóteo 2, a partir do verso 9. Antes ela é o vaso mais forte. Isso é em termo. A Bíblia diz realmente que ela é o vaso mais fraco dentro do seu campo, no posto do seu dever, sem se tornar uma abominação. Não com isso defendendo que a homem algum que prevaleça, que usa de oportunidade e qualquer coisa. Agora, seria até mais consensual se dissesse assim, não, vamos dizer, é 50% para ele, 50% para mim. É meia a meia. Pelo menos isso. Mas aqui, você escreveu aqui e dava muito lugar para coisa, mas você pediu para não ler, tudo bem. Eu não vou ler. Mas não é só ele que está fazendo o fundamento, não. Você também está fazendo o fundamento. Você está jogando sua pedrinha lá dentro da vala do alicerce. De uma forma ou de outra. É uma pedra tapiocanga, podre, ou é uma pedra marroada, forte, que vai vencer o tempo mesmo? Aí você já está entendendo o que é essa pedra podre, não é? Essa tapiocanga, sei lá, tapiocanga ainda é boa ainda. É sabão, né, irmão Lázaro? Você que entende de pedra. Dilui com a água. Esfarinha, pedra areenta, não é? Então você está pondo o seu alicerce. Minha filha, meu filho, minha filha, meu filho. Não, eu estou fazendo o alicerce da minha casa. Né? A sua atitude está dizendo assim, eu estou fazendo o alicerce da minha vida, do meu futuro. A mãe está orando, de madrugada, lutando, aconselhando. Não, eu estou fazendo o alicerce. É o erro fundamental. Eu quero construir a minha vida num erro fundamental. Ou então, na verdade, fundamental. Eu posso até fazer uma parede torta depois, mas se o alicerce é bom, vocês entendem, vocês que são profissionais. É muito mais fácil, é muito melhor, é muito mais... É preferível ter uma casa inacabada, faltando reboco, faltando pintura, não ter aparência como a do vizinho. É uma casa feia, simples, mas pode chover, pode vir vento que ela não cai.
Não é muito melhor? Agora, eu vou sempre repetir isso. A experiência, a experiência não custa barato, custa caro. O profeta diz, infelizmente ela não serve para muitos. Eles têm que passar por aquilo. Pode passar um filme para aquele rapaz, o que vai ser aquela esposa, para ele casa a si mesmo. Pode passar um filme para aquela moça, como vai ser seu casamento, ela vai casar de todas as maneiras com ele, da mesma forma. Não importa. Depois, quando passa o tempo, aí é que vai voltar, o que eu fiz? O que eu fiz? Bem a Bíblia diz, bem a mensagem me ensinou, bem eu ouvi. Quantas vezes eu saí, foi revoltado do culto, da doutrina, da escola dominical. Não quis nem voltar mais até, pensei até em nem voltar mais. Mas agora que eu entendi, por que minha mãe tinha olheiras, o filho vai dizer, agora eu entendi porque minha mãe ficou com os olhos roxos assim ao redor, e chorava tanto, eu acordava de madrugada, ela estava chorando, e diminuiu os seus dias de vida. Agora que eu estou entendendo. Agora, né? Então, você quer fazer a volta dos 40 anos no deserto? Faz a vida complicada. É como diz aquele português, o primeiro corpo bombeiro, chefe corpo bombeiro de Brasília, ele dizia para nós lá, no Brasil, assim, se pode fazer errado, por que fazer certo? Se pode fazer errado, para que fazer certo? Pode fazer errado? Pode. É democracia, cada um manda na sua vida. Agora, minha filha, eu vou dizer assim, se ele te obrigou, é crime hediondo. Ele te violentou, é crime hediondo. Bota ele na cadeia. Só que o juiz vai procurar prova, né? Se realmente foi forçada. O juiz do trono branco não engole bolas. Não tem filho de papai, não tem nada. O juiz do trono branco é tudo real. A sua parte é sua, a parte dele é dele. A parte sua é sua, a parte dele é dele. A parte sua é sua, a parte dela é dela. No juízo lá do trono branco não tem nada de fazer-se. Compreende? Então, você já entendeu. Tudo, não precisa falar mais nada. Aqui ele diz, se é do mundo, um cão devora o outro. Esta moça com a qual você está saindo, esta é sua irmã também. Essa será a mãe de seus filhos. Você está fazendo um fundamento. Não tenha uma vida suja com ela. Mostre a ela que você é um verdadeiro cristão gentil. Vem e trate-a como sua irmã. E quando você se casar, continue tratando-a da mesma maneira. Mas nós vamos desgastando tanto o nosso relacionamento pessoal, que nós começamos, assim, não começa de uma vez, não, as palavras descaridosas, que vão surgindo através dos desentendimentos, e quando você acorda, já não há mais respeito entre si. Sai palavras de baixo calão até, palavrões, e coisas mesquinhas, horrendas, horríveis. E perdendo assim, até mesmo o respeito pela integridade física, moral e espiritual da pessoa. Isso fica uma coisa tão terrível, mas vem lá do fundamento. O profeta diz isso. Eu devo responder isto agora mesmo. Eu não creio em uma vida imunda entre as pessoas pentecostais, as pessoas da santidade, mesmo se elas são casadas. Eu não creio nisto. Não, senhor.
algumas dessas coisas imundas que são terríveis. Às vezes eu entro aqui nesta manhã agora, eu não estou dizendo isso, mas estou falando das vezes que estou na Califórnia e lugares diferentes assim. Eu encontro com ministros por lá, onde sob o discernimento eu sinto como se eu pudesse colocá-los sobre meus joelhos e dar-lhes um pouquinho de protoplasma, de estímulo do Evangelho. Sim, Senhor. Ao ver um homem que tentaria levar sua pequena esposa a impurezas, imundícies, isto é, vocês compreendem o que eu quero dizer? Eu penso que você deve se envergonhar de si mesmo como um homem de Deus. Uma pergunta e resposta, ele disse: não, irmã, você tem que obedecer a seu marido em tudo que for da palavra, tudo que for honesto, puro e verdadeiro. Mas cortar seu cabelo, ir com ele a lugares imundos, vestir roupas imundas, Deus é maior que ele. A palavra é maior do que ele. Você não fará isso. Você simplesmente seja um marido, homem, seja um namorado, respeite-a como sempre você a respeitou. Não preste nenhuma atenção a isto. Alguns destes livros a sexual, ou dessas bobagens nestes livros de sexo, e agora os filmes, né? Que inclusive aquilo faz acabar com o homem, desmoralizar o homem, porque o que ele veio lá ele nunca vai poder fazer. Então ele se sente diminuído e se acaba. Porque aquilo tudo é montagem, aquilo tudo é trabalhado. Um filme daquele leva 2 anos para ser feito. E essas literaturas, essas coisas todas, você não tem nada que ler a respeito disso. E todas essas porcarias que estão aí nas livrarias, nas bancas de jornal, tira aquela coisa imunda de sua mente, faz uma limpeza na sua cabeça e você verá as coisas por um prisma completamente diferente. A Bíblia diz para não deixar nenhuma conversa imunda entre vocês quando vocês professam a santidade. E o brasileiro está de um jeito, nós temos essa tendência, que por fim a piada, assim, mas para mim a anedota é uma coisa e piada já é outra. Piada dá mais sentido para coisas maliciosas, não é? Mas por fim elas vão ficando fracas. Tem que ir usando cada vez coisas mais fortes, até chegar em extremos, na televisão, e revistas, e rádio, e tudo, não é? Porque vai ficando fraco, tem que ser coisa forte para rir, para achar bom. A Bíblia diz para não deixar nenhuma conversa imunda entre vocês quando vocês professam a santidade. Trate aquela pequena dama como sendo ela sua pequena namorada. Se ela tem 60 anos de idade, você seja simplesmente o mesmo. Você seja o corajoso namorado. Recorde, você o é. E agora? Fica meio custoso, né? Você não tente nenhuma destas coisas novas. E eu sei de que estou falando. Você seja simplesmente um esposo, um irmão genuíno, um cristão genuíno. Eu sei que isto soa forte, né? Mas vocês são meus filhos, ele está dizendo. Eu tenho o direito de dizer o que eu desejo para vocês. Vê você? Vocês são meus filhos, vivam corretos. E vocês, mulheres, vivam da maneira correta com seus esposos. E vocês, maridos, vivam da maneira correta com com suas esposas. Sejam fiéis, verdadeiramente amáveis, e respeitando um ao outro, em sua relação familiar e assim sucessivamente, que isto possa ser tão reverente e de uma maneira pia, e estando de acordo com o outro e tudo mais, que possa ser, nunca force, nunca afaste um do outro, e sendo sujo e vulgar um com o outro.
Compreendam, converse com sua esposa. Se sua natureza é uma e a dela é outra, converse com ela. Tente um diálogo com ela. Você tente fazer a mesma coisa com ele, irmã. E da mesma maneira, compreendendo um ao outro e sendo um verdadeiro cavalheiro cristão e verdadeiras damas cristãs, irmão e irmã, um com o outro. Lembre-se, você não é simplesmente marido dela, você é irmão dela também, em Cristo. Você não é simplesmente esposa dele, você também é irmã dele em Cristo. Sempre recordem, vocês são filhos de Deus e vocês são uma família real. Vocês têm sangue real. Não há nenhum sangue melhor no mundo do que o vosso. O sangue é o princípio da coisa. Isso é correto. E um sangue real mostra a si mesmo. Isto é o que é real. Todos os que creem nisto digam amém. Amém. Sim, Senhor, mostre o que você é. Eu sou um filho do rei. Eu sou um filho do rei. Minha esposa é uma filha do rei. Como trataria ela aquele filho do rei? Como trataria ela aquele filho do rei? Veio o que quer dizer? Sejam realmente genuínos. Se os filhos de Deus permanecem filhos de Deus, se seu marido fosse um filho de Deus, ou ele te faria colocar roupas ou te deixaria. Se ele fosse um filho de Deus, ele te faria colocar roupas ou te deixaria. E que já está na mensagem Deus desta era maligna, parágrafo 51. Se um rapaz fosse filho de Deus, ele nunca se casaria com tal coisa. Se ele fosse um filho de Deus, ele nunca se casaria com tal coisa. Sabe, eu não devo tomar o tempo dessa moça, assim pensei, pois a única coisa para eu fazer é dizê-la que eu não voltarei, mais. Faz o seguinte, não, mas você me disse palavras afáveis. Não, faz o seguinte, olha, você me perdoa, mas eu não vou voltar mais, eu não quero tomar seu tempo, eu não tenho segurança nenhuma, porque eu tinha muita consideração por ela, para estragar a vida dela e deixá-la perder tempo comigo. Lá dentro não tinha feito tintim, né? Olha, não dá tempo, tem muitas referências aqui, e como o nosso estudo, isso aqui foi aberto um parênteses, né? Aqui eu vou voltar para a parte espiritual. Houve 2 filhos que originalmente ofereceram sacrifício a Deus. Permitam repetir isso, ambos fizeram sacrifício a Deus. Não foi ao diabo. Não esqueça disso, não. Ambos oferecendo sacrifício a Deus. Porém, Caim era mau, sendo de seu pai o maligno. Então estava lá o fundamento de todo erro. Fundamento de todo erro. Dentro da maior igreja que já houve no mundo. No templo de mais paz, que era o Éden. Onde tudo cultuava a Deus. Até mesmo a serpente. Enquanto Abel era justo diante de Deus. Isso é agora que importa é isso. Enquanto eles fazem isto e aquilo, não se tem que pôr a condená-los. Enquanto eles fazem isto e aquilo, então, lembre-se, enquanto isto acontecia, Abel era justo diante de Deus. Enquanto Sodoma se pervertia, Ló era justo diante de Deus. Enquanto os antediluvianos se pervertiam, Noé era justo diante de Deus.
E assim você vem vindo através dos séculos, através das eras, e chega agora, enquanto o mundo pratica injustiça, porque quem é santo vai se santificar mais, quem é justo vai ser mais justo, e quem é sujo vai se sujar mais, vai sair um abismo e vai caindo no outro. Quem é sujo se sujará mais ainda, e quem é santo se santificará mais ainda. Então, enquanto ela está sendo imunda, seja você limpa. Enquanto ele está sendo imundo, seja você limpo. Se a natureza dele é de porco, você não deve ser a lama, o espojadouro dele. Mas ele é isso, ele é aquilo. E você se tornou a lama dele? Ele encontrou lugar, o recinto. Agora eu pergunto, o carneirinho teria entrado nesse poço de lama? Para aqueles que não conhecem, eu vou repetir a historinha do porquinho. Então aquela moça criava um porquinho, e como elas estão aí apaixonando por cachorro, por macaco, por bicho preguiça, eu queria que elas apaixonassem por uma onça também. Uma onça selvagem mesmo. Mas se apaixona até por serpentes, por cobras enroladas no corpo de mulher, essa coiseira toda. Enquanto elas estão se apaixonando por animais, enquanto isso está acontecendo, você está sendo justo. Mas o porquinho, então ela se agarrou porque era o bebê dela, O profeta diz isso. Fitinha vermelha no pescoço, sapatinho de lã no pé, perfume dos mais caros na barriguinha do bichinho. E ele está lá, e vai daqui, vai lá. Quando ela descobre, ela estava lá no fundo. O porquinho estava lá no fundo, rolando na lama, com perfume, fita, sapatinho e tudo. E aquele desgosto tremendo. Ela voltava, lavava, perfumava de novo, de repente o porquinho está lá na lama de novo. Então alguém disse para ela: você quer criar um animalzinho limpo? Você mata esse porco. Vai matar? Sim, você tem que matar. Mata ele, põe um carneirinho, um cordeirinho no lugar dele. Aí foi a diferença. Ela sangrou realmente aquela natureza. E arranjou um carneirinho. Agora o carneirinho estava branquinho, a lã limpinha, e tudo arrumadinho. O carneirinho chegava lá perto da lama, ele se esquivava, ficava de longe. Você tem que entender, ela é a lama do porco, para o porco rolar lá dentro. É um cão devorando outro. Essa é a linguagem do irmão Brana, não é minha. Não importa se vai lá e pega a ponta de chumbo aqui, não me interessa isso. Mas essa é a verdade. Então você não pode ser a lama para aquele porco. Bom, meu filho, se você está pensando que eu sou lama, você está enganado. Eu não sou lama. Agora, se você é uma ovelha, se você é um cordeiro, então vai dar tudo certo para nós. E tem muitas formas de ver isto, muitas maneiras. Então, enquanto Abel era justo diante de Deus, você vai levar mais essa. Enquanto ao que você vê carnaval na rua, você não tem que correr esconder de carnaval, não. Por quê? O carnaval é que devia esconder de você. Esse é o país do carnaval, bendito país do carnaval. Diz que Deus é brasileiro. Que sorte mais terrível, né? Em outra ocasião, haviam 2 filhos que tinham os mesmos pais. Eram gêmeos, de Isaac e Rebeca.
Quem eram eles? Quem eram? Esaú e Jacó. Veja, um era o escolhido de Deus e o outro era um réprobo. Ambos adoravam a Deus. Em cada um destes casos havia adoração a Deus. Em cada um, lá no Éden, Esaú também adorava o mesmo Deus de Jacó. Sabe que não dá para enxergar isso, não, para ver isso, adorando o mesmo Deus, estando na mesma mensagem. Mas precisa ver, examinar os espíritos. João disse: provai os espíritos. Ambos adoravam a Deus. Vocês vão me perdoar, mas é lamentável, mas nós estamos em família, estamos em casa, né? Escola dominical, como dizer, é hora de lavar a roupa, né? Não vou deixar. Ambos adoravam a Deus. Em cada um destes casos havia adoração a Deus. Em cada caso, o mal odiava e perseguia o justo. Em cada caso, o mal odiava e perseguia o justo. Em alguns casos, o mal destruía o justo, como fez Caim. Mas note você, foram semeados juntos, viviam juntos, vieram do mesmo Deus, adoravam o mesmo Deus, estavam na mesma igreja, estavam no mesmo evangelho, estavam na mesma mensagem, ambos faziam petições a Deus e adoravam a Deus. Deus não matou um israelita sequer enquanto estava dentro do Egito. Você notou isso? Não matou um israelita sequer enquanto Israel estava dentro do Egito. Mas depois que saiu do Egito, o Egito simboliza biblicamente, sem erro algum, matematicamente, o sistema denominacional. Tirou o povo, Deus não matou ninguém lá, dentro do Egito, da parte de Israel. Mas quando saiu, estava no deserto, aí então é que começaram as prevaricações, aí que apareceu o Datã, o Coré, o Abirão, o Balaão, se manifestaram. Enquanto estava lá no Egito, todos eles eram israelitas, trabalhavam, suavam e choravam, e morriam por Israel, eram unânimes, não podia estar com queixa, não podia murmurar lá dentro, porque morria, não podia parar de trabalhar, de amassar barro, mas quando vem para a igreja, aí começam os dodóis depois, começam as exigências, os sentimentalismos e coisas assim, e começam as murmurações. Esquece, quando está lá no mundo, o mundo escraviza, o mundo mata, o mundo destrói. Ser uma mulher mundana é um peso terrível, é uma cruz horrível. Agora, depois que está fora daquilo, aí começam os problemas. Os problemas, vocês entendem. Aí começam os problemas, que não tinham lá, porque quando estamos num aperto, todo mundo é irmão. Quando estamos no ar, com o avião caindo, acaba toda exigência, todo mundo é irmão. Se perder, cair numa selva lá, todo mundo é irmão. Mas quando sai, aí cada um já mostra suas diferenças. Pois sempre assim, e sempre será assim. Ambos foram semeados juntos, ambos faziam petições a Deus e adoravam a Deus. Estas ilustrações demonstram perfeitamente a parábola do Senhor Jesus Cristo,
quando ele disse que o reino dos céus era semelhante a um semeador que semeava boa semente. A semente é boa, a palavra é boa, a palavra é a mesma ontem, hoje, eternamente. Mas vindo o inimigo, semeava entre aquela boa semente joio. E Deus não semeou o joio. Jesus disse que quem semeou o joio foi o diabo. Agora, quem que é joio? Quem que é joio? Se o trigo são os filhos de Deus. Como é que pode a teologia negar a Cristo dessa forma, negar a Bíblia cegamente? Jesus interpretou a parábola do joio e disse: quem semeou o joio foi o diabo, lá no Éden. Caíra do maligno. E ele disse: vós sois raça de serpente, de víboras, raça de descendência. Vós tendes por pai o diabo. Jesus nunca disse isso para uma meretriz, nunca disse isso para um ladrão. Pelo contrário, disse: as meretrizes, os ladrões vão entrar antes de vós no reino de Deus. Vós tendes por pai o diabo. Vocês nunca foram filhos de Deus. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês viriam o Pai em mim. Vocês viriam que eu sou Emanuel. Vocês não diriam que eu sou segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade criada num concílio diabólico, pervertido de Nicéia, num coito da igreja com o Estado, numa fornicação da grande prostituta de Apocalipse capítulo 17. Mas o anjo disse: sai dela, povo meu. E o povo de Deus saiu dela, saiu da sua doutrina mãe. Irmão, isso precisa ser revisto com mais seriedade. Não tem um denominacional, não tem nem mesmo um pentecostal, não tem ninguém que prega o evangelho e pega um católico e diz: olha, crê na Trindade. Crê na Trindade, senão você vai para o inferno. Não, porque o católico já tem ela na testa, é a marca da besta na testa. Ele diz: você crê em Jesus. E por que não crê no nome? E por que não batizar nesse nome? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que não? Você já evangelizou? Eu evangelizei muitos anos, muito tempo antes de conhecer a mensagem. E eu nunca peguei um pecador e disse: olha, creia no Pai, Filho e Espírito Santo. Creia no Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ver 3 tronos. Um velho, mais velho, mais novo. Deve ter a mãe também, que a igreja católica criou, a rainha dos céus. Essa coiseira toda que eles herdaram dos pagãos lá em Nicéia. Creia nisso. Não, nunca preguei isso. Eu sempre preguei Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único nome pelo qual nós devemos ser salvos. E Pedro disse: arrependei-vos de cada um de vós, cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, o relógio mandou parar.